umidade, manter a umidade daquele ambiente para as algas. Então o fungo ajuda a alga e a alga ajuda o fungo. Esse é um processo de mutualismo que os líquens, que geralmente nascem nas pedras ou no tronco das árvores, é um exemplo disso. Um outro exemplo de relação mutualística são as micorrizas. Micorrizas, se eu estiver errado. Não, brincadeira, piadinha sem graça. As micorrizas são, então, estruturas, são fungos que vão se associar a raízes de algumas árvores, né, de algumas plantas, e uma vai ajudar a outra. O que o fungo faz? O fungo, fazendo os seus processos químicos, ele vai disponibilizar nitrogênio, que é uma substância muito importante para as plantas, mas de difícil acesso. Então as plantas vão utilizar os fungos para isso. E os fungos vão acabar se alimentando dos açúcares produzidos pela fotossíntese que a planta faz. Então, uma relação de ajuda mútua, tá bom? Entre as duas espécies aí. Beleza até agora? Vamos falar assim sobre a importância dos fungos para o homem. Vamos continuar falando sobre isso. Primeiro, lembra que eu falei das leveduras? As leveduras são fungos unicelulares. São célulazinhas, né? Que fazem a fermentação. Então, por exemplo, pães e bolos, quem cozinha, a mãe cozinha bolo, faz pão em casa, sabe que tem que colocar o fermento ou a levedura. Então são esses fungos que eles vão produzir algumas reações químicas e essas reações vão liberar oxigênio. Quando você coloca, por exemplo, o bolo lá no forno para assar, o calor vai fazer com que acelere esse processo, a produção desse oxigênio, que é um gás, e esse gás vai tentar escapar da massa. A hora que ele tenta escapar da massa, ele faz a massa crescer, se expandir. Por isso que o bolo fica fofinho, cheio de ar lá dentro. E faz o pão crescer, faz o bolo crescer. Quem faz isso são as leveduras, que são esses fungos que fazem esses processos químicos para liberar o oxigênio. Entenderam isso? Vamos dar uma revisada nesse assunto depois lá no livro de vocês, ok? Outra coisa, a fermentação alcoólica, a produção de álcool, né? Qualquer tipo de álcool, seja o álcool de bebida alcoólica, o que eu não recomendo vocês utilizarem nunca, seja vinho, seja cerveja, enfim, ou o álcool etílico, o etanol, que serve como combustível para os carros, enfim. Todo esse processo de produção do álcool, ele é realizado por leveduras, que são fungos unicelulares que fazem esse processo chamado fermentação. A fermentação é que produz o álcool, ok? Então os fungos são realmente muito importantes para nós. Fungos também são utilizados na fabricação de queijos, de iogurtes. Existe um remédio muito importante que é chamado penicilina. A penicilina foi o primeiro dos antibióticos descobertos pela ciência. E a gente sabe que os antibióticos são aqueles remédios, né, que vão matar, destruir as bactérias, que às vezes causam doenças em nós. Então são remédios muito importantes. E antes da descoberta da penicilina, existiam muitas doenças letais para o ser humano, causadas por bactérias, e a penicilina, que foi descoberta em um fungo, ok? É uma substância produzida por um fungo, que é o penicillium. Esse penicílio, então, produz a penicilina e ela foi descoberta e ajudou aí na produção do antibiótico à base de penicilina. Hoje existem vários outros tipos de antibióticos, mas a penicilina é um deles e provavelmente muitos de vocês já utilizaram desse remédio, desse medicamento. Podem perguntar aí para os pais de vocês, tá bom? Então, muito importante para nós também. Então, os cogumelos também servem de alimento. Aí a gente tem o shiitake, o shimeji, que são exemplos que a gente come aí naturalmente, para quem gosta. E também são importantes para nós porque alguns fungos também causam doenças. Doenças nos seres humanos, doenças em animais e doenças nas plantas. Podem nos atrapalhar aí na questão da agricultura. Uma das grandes doenças que a gente conhece é a ferrugem. A ferrugem nas plantas, a ferrugem da soja, que é uma das doenças mais bem conhecidas aí na agricultura. É um grande problema. Doença nos animais e também nos seres humanos, ok? E alguns desses cogumelos também podem ser venenosos, podem produzir algumas substâncias venenosas e podem nos fazer mal. Então, todo esse conjunto de informações nos mostram como os fungos são importantes para nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tanto na indústria, na economia, na questão alimentícia e na questão aí dos medicamentos, ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre algumas características dos fungos, então. Como nós falamos anteriormente, se quiser dar uma pausa no vídeo agora para interpretar tudo aí que nós falamos, revisar no livro, é importante, tá? Tô falando rápido aqui para o vídeo não ficar muito cansativo. Mas vamos lá.
Então nós já sabemos que os fungos são eucariontes. A gente sabe que, mesmo aqueles que são unicelulares, os fungos já possuem dentro das suas células organelas, que são aquelas estruturas que auxiliam, que ajudam em todos os processos físico-químicos dentro da célula. Os fungos já são organismos vivos um pouco mais complexos do que os protozoários que a gente viu anteriormente. Eles já possuem algumas organelas a mais, algumas estruturas um pouco mais complexas, e a gente vai entender que eles possuem uma parede celular. Lembra quando a gente estudou sobre as células animais e as células vegetais? Que uma das diferenças entre elas é que as células vegetais possuem uma parede celular que as células animais não possuíam? Pois é, se você está lembrando disso, parabéns. E quer dizer que os fungos também possuem uma parede celular da mesma maneira que as plantas, mas de uma substância diferente. A parede celular dos fungos é de quitina. Professor, eu tenho que saber essa informação? Tem, porque isso pode ser cobrado de você, então é importante que você se lembre de que a estrutura que forma a parede celular, que envolve a célula dos fungos, é de quitina. Ok? Isso é importante, porque é uma proteção a mais, faz com que esses seres, que esses seres vivos tenham uma proteção, né, sejam mais protegidos em caso de ambientes extremos, de ambientes que não sejam favoráveis para a sua vida. Beleza? Agora vamos lá, pensa num fungo